Pessoal, a convidada de hoje do Diálogo Aberto é uma das estrelas da TV brasileira, a atriz Nívia Maria. Boa noite. Leila, seja bem-vinda. Cláudia, bem-vinda. Edionária, boa noite. Luana, boa noite. Jéssica, bem-vinda. Nívia Maria está chegando aqui agora. Enviar o convite. Eu não estou conseguindo, Nívia, te enviar o convite. Se aparecer para você solicitar aí, às vezes aparece na sua tela aí, solicite para participar. Eu não estou conseguindo enviar o convite. Não... Olá, Nívia Maria, boa noite. Oi, querido. Eu estava enviando, aceitando, não sei o que houve. Estava com preguiça da internet. Enfim, deu certo. Deu certo. Um prazer estar aqui com você, nesse diálogo aberto e com você. Nívia, assim, é uma grande honra para o Diálogo Aberto, aqui nós do Ceará, Fortaleza, tá? Eu que acompanho assim a sua carreira há muito tempo assim, e realmente eu vou lhe dizer, sou grande fã da sua história. Ai, muito obrigada, Rodrigo. Eu sei que nesse país tão grande que a gente tem aqui, e com tantos anos de trabalho, de grandes trabalhos na televisão, eu tenho um carinho muito grande de todos os brasileiros, e aí do Nordeste, mais do que nunca, eu sempre que posso vou passear por aí, porque aí um paraíso, né? Hoje a gente está meio perturbada nesse paraíso, mas vamos em frente. Um prazer com todo mundo que te serve. Muito obrigado. Então, você gosta aqui da nossa terra, aqui do Ceará, de Fortaleza? Eu gosto muito. Eu, inclusive, nos primeiros trabalhos que eu fiz na televisão, alguns eles tinham um sotaque do Nordeste. Não sei especificamente de que estado, mas eu fiz Gabriela, que tinha um sotaque baiano, eu fiz uma de sotaque cearense, enfim, e fiz do Sul também, gaúcha, paranaense. Eu acho que a minha sempre achei que o meu trabalho de atriz é que o Brasil inteiro todas se identificassem de norte a sul, porque na verdade ele é dentro da vida, ele vive às vezes situações parecidas com a dos personagens. E a gente leva, às vezes, soluções, às vezes, mensagens através do personagem, e principalmente muita diversão, muita emoção, a pessoa para dar risada, às vezes uma situação difícil, mais uma novela mais engraçada, relaxa o ambiente. E no tempo um pouco mais antigo, e hoje a gente voltou a isso,
a teledramaturgia dentro da televisão reunia a família, né? Mal ou bem, as pessoas ficavam juntas, o que era uma coisa muito boa. Isso traz uma lembrança muito boa de quando a gente podia estar. Nívia, puxando lá do começo, você imaginava ser atriz, né? Assim, como nasceu sua carreira? Olha, meu querido, eu acho que o nosso trabalho de atriz é uma coisa, de repente, muito de emoção e de sonhos e de você viajar nas histórias quando você lê. Então, desde criança, eu sempre tive um temperamento em que as minhas brincadeiras eu tinha muita imaginação. Então, desde cedo, eu não sabia que existia essa carreira de atriz, mas eu fui descobrindo aos poucos, quando começaram a me dar responsabilidade na hora de interpretar um personagem, uma boneca, qualquer coisa, uma brincadeira, fazer um gestual. E na fotografia, né, que eu tinha um avô que me fotografava muito, e as minhas fotografias eram sempre muito expressivas, sempre, nunca era posada, nunca era, enfim, para mostrar só que é bonitinha. Eu sempre criava alguma coisa. Então, essa atriz eu acho que nasceu muito cedo, muito cedo. E quando foi reconhecida, descobriu que a profissão não era fácil, porque eu via os veteranos da minha época falando das dificuldades, eu ouvia os atores de teatro e de televisão, da dificuldade de trabalhar e de não parar de estudar, principalmente, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Você só cresce em qualquer atividade que você faça, se não for estudando numa escola, mas tendo a possibilidade de ler, de procurar saber coisas, se enriquecer com as coisas, entendeu? Porque aí você vai em frente, você tem mais armas na mão para caminhar nessa estrada aí que é dura. Nívia, chegou aqui uma pergunta de uma seguidora, a Reni, lá de Goiânia. Ela pergunta se você faria uma novela bíblica. Claro, claro. Eu, inclusive, na verdade, nas festas que tem, eu fiz a Maria, nessas festas que tem principalmente no Nordeste, da Paixão de Cristo, eu fui convidada, fui ao Piauí, uma cidade do Piauí, e fiz a Maria. Não fiz ainda na de Recife, na de Pernambuco, mas sim, porque, na verdade, os personagens bíblicos eles são seres humanos também, né? Eles mostram, de repente, as falhas, os erros, os defeitos e as qualidades de um ser humano. Ninguém é perfeito. E a criação de fazer... Aliás, eu gosto, inclusive, de fazer personagens de época, né? Eu tenho uma história muito grande nas novelas de época, e são personagens que as pessoas não conheciam, né? Conheciam através da literatura, dos livros que eram adaptados para as novelas de televisão. Eu faria, sim, claro que faria. Certo. Nívia, e assim, e na sua família, tem muitos artistas? Você se inspirou em alguém da família? Não, eu tenho a minha irmã, uma grande atriz também, que as pessoas que seguem aí você devem conhecer, que é a Glaucia Graeb. E nós duas, acho que começamos, cada uma seguindo a sua estrada, né? As suas escolhas, mas ela é a única atriz. Meu pai era advogado e minha mãe, eu acho que a essência, de repente, do artista e a sensibilidade vem de minha mãe, que era uma pianista e gostava muito de música, música clássica, que é uma coisa que até hoje eu gosto muito, é uma coisa que eu uso para relaxar, eu uso para pensar, eu uso para, enfim, para preencher o ambiente onde eu estou, que é uma coisa muito boa, música em geral, né?
Então, a sensibilidade para também veio um pouco da minha, mas não artista pública, como nós somos, né? Ator, somos pessoas públicas, como você é também, rádio, né? Eu fiz muito rádio também. Então, você tem que aprender a administrar essa parte da atriz, a sua missão, a sua responsabilidade, o seu talento e a responsabilidade como pessoa pública. Não que você deva se restringir dos seus atos, mas você é uma pessoa que tem visibilidade e gosta de você, às vezes você ajuda de alguma forma, né? Então, essa responsabilidade também é uma coisa que a grande maioria, grandes atores, veteranos e novos que estão fazendo isso também, porque a gente tem uma responsabilidade na sociedade. Aliás, todas as pessoas públicas, né? Com certeza. Nívia, tem uma pergunta aqui de uma seguidora que não é uma pergunta assim muito fácil de responder, tá? Porque dentre os inúmeros personagens, né, que você fez, ela está perguntando assim, qual o mais marcante? É uma pergunta difícil, viu? Olha, como quase todos eles, o público, as pessoas em geral, lembram de todos os personagens que eu fiz, às vezes lembram mais do que eu. Então, é sinal que todos os meus personagens foram importantes, que sempre agradaram ou chegaram até algumas pessoas, porque foram mulheres, né, meninas românticas, mulheres, mães, esposas, diretoras de escola, enfim, uma variedade enorme de personagens que foram importantes dentro do seu momento, na hora que foram exibidos e que foram positivos tanto para as pessoas quanto para mim. Por isso, estou 54, 55 anos. Quantos personagens, quantas novelas? Rodrigo, isso realmente a gente tem que fazer uma biografia. Eu, com certeza, tem um arquivo aí. Aliás, é isso que eu estou dizendo a você. Tem pessoas, de repente, que estão pesquisando, inclusive com as lives hoje em dia, que elas estão trazendo trabalho que eu até tinha esquecido. Outro dia, com uma lembrança da nossa querida Nissete Bruno, que se foi, eu me lembro de ter feito, eles me lembraram de uma novela que eu fiz, acho que no meu terceiro ano de atriz profissional, que se chama Sangue do Meu Sangue, que ela fazia minha mãe. Então, são muitos personagens, né? São muitas novelas. Por isso que eu digo que eu não sei te dizer assim, mas com certeza alguém que tem interesse vai buscar e vai encontrar trabalhos muito que eu fiz e que eu não considero lindos por minha causa. Eu considero porque são produções feitas com muito carinho, com muito esforço. Hoje a televisão tem a tecnologia que facilita algumas coisas. Hoje, mas antigamente nós às vezes levávamos a roupa do personagem de casa, a gente levava os objetos, os adereços da sua casa. Não tinha não era um produto de empresa, era um produto mesmo de amor do artista para com a sua arte. Então, tem muito trabalho lindo. Nívia, e seus filhos não pensaram na carreira artística? Não, nenhum deles, apesar do pai deles serem atores, ser diretor, inclusive, mas eu acho que esse lado familiar e de toda a família, não só dos meus filhos, dos meus primos, dos meus sobrinhos, eles acompanhavam a minha carreira e nunca nenhum deles despertou para isso. E a minha irmã. A não ser a minha irmã, sim, que ela continua até hoje
criativa também, mas não, eles escolheram profissões diversas. Nívia, chegou uma pergunta aqui da minha mãe que está assistindo a live aqui, Marta Pereira. Minha mãe Marta, ela diz o seguinte: Nívia, com seu talento e brilhantismo, encanta a todos, em especial a mim, que sou sua fã. Como foi atuar em uma novela chilena? Minha mãe Marta. Pois é, olha aí, tá vendo? Uma cearense que conheceu, que lembra do fato de eu ter feito uma novela fora do Brasil. Foi muito difícil no começo pelo idioma, porque a gente dizer, passar o sentimento num idioma diferente, né? Para a novela, para a história. Mas foi uma experiência muito boa. O meu marido, na época, Erval Rossano, estava implantando as produções de novela na televisão chilena, e eu fui para lá e passei um ano estudando, observando. Eles já conheciam as novelas brasileiras, e quando eu me senti preparada, eles me convidaram para fazer uma novela chilena e eu fui fazer. Quer dizer, foi uma aventura realmente, mas que marcou um ponto na minha carreira, sim. Foi muito importante, foi muito bom. Nívia, chegou uma pergunta aqui. Qual é o segredo por você cada dia mais linda? Oh, essa coisa de beleza e de... eu acho que a beleza, eu sempre achei. Quando eu falei para você que meu avô fotografava, ele não fotografava porque eu era bonitinha, fotografava porque eu era expressiva. Ele dizia que eu era fotogênica para a lente. E assim eu cresci. Eu mesmo, por temperamento, nunca me preocupei muito com a coisa estética. E sofri bullying, sim, sofri pressão por causa disso, porque a gente engorda. Eu tive filhos, engordei. A idade hoje, eu estou chegando aos 74, as marcas que a gente tem, eu até sou privilegiada, as pessoas dizem que parece a idade que tem, mas eu acho que é um pouco de genética, né? De avó, de mãe. Então, eu acho que o que eu faço como estética é muito do meu olhar positivo para as coisas, do meu sorriso sempre para as pessoas, isso da minha aceitação, né? Do meu aconchego que eu dou às pessoas. Isso faz com que elas me achem linda, mas não no sentido estético. Quando você é bem recebido, você transmite amor, transmite carinho, transmite afeto, você é amada, você é querida, você é linda. Eu acho. E hoje eu ainda vi uma reportagem de uma esportista, nadadora, que tem problemas, que não tem os braços, que não tem as pernas, mas um sorriso e um brilho no olhar e uma energia para vencer na vida. Eu vi, olha só, a gente tem que agradecer a isso, não é? A beleza estética é muito bonito, claro, eu também admiro. Eu também já fui mais jovem, já fui mais magrinha, fiz umas fotos um pouco mais com uma sensualidade, mas nunca foi a minha preocupação. É por isso que eu acho mais temperamento mesmo. Eu tenho dentro de mim muita fé, muita esperança, muita vontade de tocar com as pessoas. Isso me faz mais jovem, digamos assim, né? Me faz com uma energia jovem. Eu não sou de reclamar muito, eu não sou de ficar... Claro, triste, todo mundo fica triste. Claro que eu tive pedras no caminho, eu tive momentos difíceis, mas acho que eu tive sempre uma fé tão grande e uma esperança tão grande de que tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins passam, que isso
vamos chamar da beleza, né? Eu acho isso que é a beleza. Com certeza. Nívia, tem uma seguidora aqui perguntando, a Alexandra, ela está perguntando qual seria o conselho que você daria para alguém que está começando a carreira agora? Olha, nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar muito na situação que nós estamos. Eu acho que é importante agora para o jovem que está aí, que não deixe de estudar, de voltar a estudar assim que for possível. Quem está fazendo o Enem, eu sei que no Nordeste, no Brasil inteiro, que se esforce e tente realmente passar, porque vem aí um momento melhor para você não deixar. E se a sua escolha é arte, na música, na interpretação ou em qualquer coisa, procure, e eu sei que o Norte e Nordeste tem talentos, nossa, tem pessoas que têm talento para música, para cantar, para interpretar. Eu já vi isso, a gente tem aqui no Sul, né? Eles vêm para cá e o sucesso que fazem. Mas tem que ter paciência, paciência, não ir com muita sede ao pote, não achar que se você ganhou uma partida que o jogo está vencido, porque não é. A gente, a vida inteira, a gente vai ter que brigar pelas coisas. E estudar, procurar se tem escolas ou tem pessoas que orientam alguma coisa. Agora, se você tem a sensibilidade, tem o seu talento, pode ter certeza que vai dar certo. Vai dar certo, mas não deixe de estudar nunca. Nívia, o Júnior está pedindo para você mandar um beijo para Uberlândia, Minas Gerais. Os mineirinhos, meus mineirinhos amigos, beijo. Beijo para vocês. Já fiz uma mineirinha também, já fiz uma mineirinha novela também, gosto muito. Isso aqui para quem está começando também, essa imaginação, essa vontade de criar coisas diferentes, né? Eu me imaginar, de repente, uma americana, uma portuguesa, uma italiana, uma nordestina, uma sulista, uma gaúcha, uma goiana. Isso ele diferencia os personagens que a gente faz também. Porque, na verdade, quando você vê, eles têm praticamente a mesma história. É a história ou de uma mulher ou de uma coisa. Mas se você colocar características de um local onde a pessoa vive, você traz aquela sociedade para o personagem que tem a personagem nasceu, e aí fica mais rico, né? Fica mais gostoso. Nívia, chegou aqui a Edionária, ela diz o seguinte, Nívia, você é uma atriz de muitas novelas e você tem vários fãs jovens de 15, 20 anos que conheceram o seu trabalho agora e se encantaram com o seu trabalho. O que você acha disso, de estar ganhando fãs jovens? Pois é, eu sabe por que isso, Rodrigo? Por causa das reprises que estão passando no Canal Viva agora e nesses outros canais. Essas novelas mais antigas, os meus personagens são jovens. Então, a interpretação, eu mesmo, quando assisto, você vê o amadurecimento meu como atriz. Então, quando eu vejo uma moreninha que as pessoas veem, ou com uma personagem mais jovem de época falando, e o gestual dela que tem uma coisa mais pura, né? Uma pureza, tem tudo, que o jovem, de repente, pode se encantar, por isso que está se encantando. E vai acompanhando com outras novelas, e aí vai vendo que tem novelas que você faz com humor, né? Como as reprises que estão passando, novelas mais engraçadas, tem seriados, de repente, que vem uma Nívia Maria mais malvada, mais dura, mais amargurada, como a Casa das Sete Mulheres, que é um personagem muito pesado, muito duro, mas mesmo assim as pessoas gostam, né, de ver, porque fazia uma mãe muito desgostosa, muito amarga, frustrada na vida.
Então, eu acho que é isso. Esse momento, a coisa boa é essa, é que o público está conseguindo fazer, assim, uma retrospectiva de toda a carreira de nós atores, que já fizemos muita coisa. Então, isso acho que justifica por que nós continuamos e continuamos trabalhando, continuamos fazendo personagens, não importa se grandes protagonistas ou se pequenos personagens, mas a gente não parou. Então, isso também é uma esperança para quem está começando agora, que é jovem. E você tem que continuar a fazer. Com certeza. Nívia, chegou aqui uma pergunta da Marisa. Ela pergunta se você está escalada para fazer algum trabalho. E outra pergunta aqui, se você ainda tem contrato com a Globo. Não estou escalada no momento, porque eu sou pessoa, estou na linha de risco. Eu estava escalada, sim, para fazer a Malhação. Mas foi suspenso tudo, como todo mundo sabe. A Rede Globo ela está modificando ali, está só com reprises, e só a partir de março que devem começar produções novas. Eles vão terminar as que estavam começando. Então, eu quero muito, sim, eu continuo, sim, como atriz da Globo, estou contratada da Globo. E, com certeza, esse ano que entra, no segundo semestre, já devo estar voltando com algum personagem. Deixa essa vacina chegar. A vacina tem que chegar para todos nós. Nívia, as personagens bem comportadas sempre lhe acompanharam por muito tempo, né? Pois é, eu acho que não eram bem comportadas. Elas eram todas meias heroínas, né, das suas histórias. Então, todo mundo ficava encantado, né? Como ela era boazinha, como ela ajudava os outros, como ela ajudava as amigas, como ela tinha romances bonitos. E isso foi um processo que eu tive em determinado momento, e eu já falei várias vezes, de tentar conquistar fazer um outro caminho na minha carreira, que foi quando eu comecei a fazer uns personagens com um pouco mais de humor. Eu fiz Dona Xepa, que não era um personagem tão bonzinho. Dona Xepa é uma novela que ela fazia uma filha ambiciosa, uma filha que maltratava a mãe, tinha vergonha da mãe, que só queria casar com um homem rico. Isso foi uma conquista minha. Eu pedi para não ser a boazinha da novela, na Dona Xepa, no caso, e pedi para ser a antagonista, ser a que eles chamam de vilã, né? É a vilã de hoje. Mas, na verdade, a gente sempre procura dar os dois lados do personagem, porque ninguém é bonzinho demais e ninguém é ruim demais, pelo menos os personagens que eu fiz até agora. Mas já fiz também uma pistoleira, que vocês viram uma novela recente, A Dona do Pedaço. Já fiz uma safadinha, né, que queria roubar numa relação de terceira idade, queria roubar o namorado da coisa na própria Dona do Pedaço. Então, eu tenho que brigar, porque a minha figura é como você diz, as pessoas dizem, você parece tão meiga, tão doce, tão gentil, mas eu sou muito brincalhona, muito engraçada, gosto de brincar, de fazer piada, coisas, tenho muito bom humor para tudo, então sempre quero fazer personagens diferentes. Como é que está agora? A dramaturgia está meio parada, não sei o que tem agora. Nívia, chegou uma pergunta aqui dizendo que vai completar 5 anos do fim de Além do Tempo. E pergunta se tem alguma história de bastidor dessa novela que você possa falar. Eu sei por que está perguntando isso, que quem está perguntando isso. Agora estão perguntando, eu moro no Rio, eu sou paulista, sou de São Paulo, sou paulistana, e moro no Rio desde 71.
E, além do tempo, foi uma novela que também eu fazia uma criada, né? Uma pessoa que era muito séria, muito fechada, e que tem a tal passagem do tempo e que na segunda vida, né, delas, que morrem, passagem de tempo. Uma novela da linha espírita, não é espírita, né, mas é da linha que eu já tinha feito outra também, que foi O Profeta, que era também assim, as pessoas que têm dons mediúnicos, enfim. Mas essa novela marcou também a minha vida pessoal, no caso, porque antes de terminar, umas 2 semanas antes de terminar, eu tive um problema na garganta e tive que... Estava ficando sem voz e o médico mandou eu tomar um anti-inflamatório. Só que o anti-inflamatório que eu não estava fazendo efeito, ele pediu para tomar venoso e mandou eu ir num hospital. E eu avisei a produção da novela, avisei meus familiares, falei, eu vou no hospital tomar esse, porque eu estou ficando sem voz, não sei o quê. E eu tomei esse, quer dizer, acho que me deram a primeira dose do anti-inflamatório e eu tive um edema de glote e só voltei 1 semana, fiquei numa UTI e só voltei 1 semana depois. Eu não me lembro de dor nenhuma, de sofrer nada, mas foi uma experiência que quem jogou sabe que é muito enriquecedora para a gente. Então, enquanto eu estava na UTI, depois de 1 semana que eu acordei, foram me dizendo o que aconteceu, que eu fui, não sei, numa coisa grave, uma coisa ruim ou negativa. Achei que era um momento. E aí liguei com a novela, porque a novela estava além do tempo. Então, quando eu voltei, 2 semanas depois, para terminar a novela, eu brincava com todo mundo e dizia que a única pessoa que foi além do tempo fui eu. Eu fui e voltei. Isso é uma experiência, né? Uma das experiências que a gente tem, que interfere muito no nosso trabalho e enriquece a gente como ser humano para quando cria outros. Não é uma história feliz, né? Não é uma história boa, porque você ficar. Mas eu tô aqui. Nívia, uma pergunta aqui: se você fez um personagem que, se pudesse escolher, jamais teria feito? Não, não. Eu sempre, quando o autor e o diretor me oferecem o personagem e apresentam a novela, eu tento buscar onde é que está a pedra preciosa nessa mina. Eu digo assim, a novela é uma mina e eu vou procurar a minha pedra preciosa. Às vezes, a pedra preciosa aparece rápido. Às vezes, os capítulos estão passando e ela demora a aparecer. Mas, com o esforço e com o prazer que eu tenho de fazer, ela sempre aparece e deixa marcado na minha carreira como um trabalho bem feito. Então, nunca neguei papel nenhum, não. Nunca neguei. Já fiz papéis difíceis para mim, principalmente em teatro. Na televisão, não, mas em teatro, sim. Nívia, 2 perguntas em uma. Se você, em um papel, se você se confundiu alguma vez com esse papel, a Nívia com o personagem, e também se o fã, algumas vezes, te confundiu com o personagem. Olha, eu acho que não. Sabe por quê, Rodrigo? Porque eu, na rua, sou uma pessoa tão comum, tão simples. Eu vou ao supermercado, quer dizer, agora menos. Eu dirijo meu carro, eu ando na rua, todo mundo. Eu fiz o programa do Faustão, A Dança dos Famosos, e de
Depois desse programa, eu acho que a minha cultura se popularizou mais ainda, porque ali fazem 20 anos, eu já tinha uma certa idade, então foi um esforço um pouco maior, porque hoje são mais jovens as pessoas que fazem, mas apesar de eu ter feito balé, de gostar de música, tudo, eu tive prazer de fazer e me popularizei mais perto do povo. Eles conversavam comigo e trocavam ideias a respeito disso. E isso fazem também na novela. As pessoas, algumas são mais impetuosas, elas chegam mais perto e querem conversar, mas nunca neguei aquilo que eu falei para você, um olhar, um sorriso. Hoje, sorriso não dá porque a gente tem que andar de máscara, mas com certeza uma toque de cabeça, um tchauzinho. Então, as pessoas não. Enfim, eu sou muito normal, sabe? Eu tenho as mesmas dificuldades que todo mundo tem. Hoje, brasileira, você imagina, como brasileira, com essa pandemia, mulher, a terceira idade, né? Com a possibilidade de você ficar sem o trabalho, ou sem o seu rendimento para você manter o bar. O que posso dizer disso, pelo amor de Deus? Uma pessoa privilegiada, tem tanto brasileiro sofrendo muito, mas não só no sentido de dinheiro, de manter, mas com pessoas doentes, com doenças difíceis de serem tratadas. Então, eu não tenho o que reclamar, eu sou uma pessoa igual a todo. Nívia, chegou uma pergunta aqui, se você era amiga da Nissete Bruno. Claro, claro que era. Ela fez a minha mãe nessa novela, Sangue do Meu Sangue, em 1989. 89. E depois nós fizemos juntas a novela da Glória Pérez, que eu fazia. Como é que chamava? Acho que o público vai lembrar aí. Uma novela. América? Não era América, não. Uma das novelas que eu fazia, eu era casada com o Estênio Garcia e Salve Jorge. Salve Jorge? Salve Jorge. Salve Jorge. Então nós tínhamos uma. E claro que nos corredores, nos trabalhos, quando ela fazia outro trabalho, e também tem um contato muito maior, porque ela foi madrinha de casamento da minha irmã. Então, ela, como foi madrinha de casamento de várias pessoas, né? Nissete era uma pessoa que abençoava a gente na Terra. Ela foi madrinha, então a gente tinha um contato, e com os filhos também. Uma das filhas dela morou na minha casa muitos anos. Quando eu fui para o Chile, a Bárbara Bruno morou na minha casa, enquanto eu estava morando no Chile, no apartamento que eu morava. Então, nós atores, a gente não tem esse contato diário, mas quando a gente está trabalhando ou quando a gente está no ambiente de trabalho, é uma família. É uma família, salvo raríssimas exceções. Nós somos uma família. Os mais jovens são meus filhos, como eu tenho vários filhos aí, né? Porque quantas mães eu já fiz na televisão, quantos maridos eu já tive em novela. Então, a gente é uma família mesmo. Nívia, a Nívia Freitas está dizendo que o nome dela é Nívia em sua homenagem, tá? Eu vi ela mandar uma mensagem para mim dizendo isso. Hoje em dia tem muitas Nívias mais, mas quando eu nasci, tinham, aliás, se tinham 5 ou 6, porque Nívia vem do creme mesmo. A minha mãe era portuguesa e ela usava esse creme. Então, ela colocou o meu nome de Nívia do creme, mas Nívia Maria é difícil. Mas hoje tem bastante Nívia aí, bastante Nívia. Nívia, geralmente, assim, na década de 90, as atrizes, né, grandes estrelas, eram convidadas para pousar em revistas masculinas, né? Você chegou a receber convite?
Claro, recebi sim. Recebi convite. Eu, não, na verdade, não fiz a revista masculina por uma imposição, porque eu estava fazendo a novela Moreninha. E não era. Primeiro, eu não quis, eu não tenho nada contra. Eu fiz muitas fotos com sensualidade, fiz fotos com biquíni, fiz fotos com decotes, mas a nudez não, principalmente pela imagem que eu vendia nas novelas, que eram as heroínas virgens, românticas. Na verdade, ninguém me proibiu, não. Ninguém me proibiu. Eu é que não quis fazer. Não foi por nada de. Certo. Nívia, tá perguntando aqui a Marisa se você fez alguma novela com Eduardo Galvão. Não, não fiz novela com o Eduardo Galvão, não fiz não, mas conhecia ele de bastidor, de corredor, de televisão. É o que eu estava dizendo para você, nós somos uma grande família, até aqueles que trabalham nas outras emissoras. A gente algum dia já trabalhou junto, já esteve junto numa novela, porque às vezes está na mesma novela e nem se encontra, né? Mas conhecia o talento do Eduardo para o humor, ele era muito engraçado e uma pessoa que você vê, né, nesses momentos é que a gente para pensar que eu acho que está escrito, não tem jeito, mas era uma pessoa muito querida. Nívia, lá no começo da tua carreira e tudo, tiveram atrizes, atores que te inspiraram, que tu olhava assim, eu quero ser ela, eu quero ser. Olha, eu era uma espectadora no começo, sim, como eu fui da N7, que eu fazia, eu era muito nova ali. E nessa novela que eu fiz com a N7, tinha Tônia Carreiro, tinha, nossa, grandes atrizes, Fernanda Montenegro. E agora, nessa última novela ainda, que quando a Dona do Pedaço, que eu estava ao lado de Fernanda Montenegro, como eu conheci há 40 anos atrás, 50, e como eu conheço hoje, a gente, de repente, se olha, parece que o tempo não passou. Porque são pessoas, e atores também fantásticos, que eu trabalhei, Sérgio Cardoso, que eu fiz uma novela maravilhosa, que era um grande ator de teatro, que a gente fica como espectadora por alguns segundos, que às vezes acontece até com atores jovens que trabalham com a gente hoje, que olham, ficam olhando como espectador, para a gente absorver, de repente, não é fazer igual, mas absorver as coisas que facilitam na interpretação ou detalhes que eles têm que ajudam a gente, né? Então, a Fernanda, quando eu fiz essa última novela, a gente estava lembrando do bastidor, que era uma cabana, literalmente uma cabana de panos para a gente trocar de roupa, e hoje a gente fazendo a novela A Dona do Pedaço, num camarim com ar refrigerado, cafezinho, água, e a gente foi igual. Então, essa admiração, eu acho que ela se mistura entre a admiração de atriz e a admiração de pessoa, de mulher. E atores também. Tem atores hoje, que a gente trabalha fantásticos, que viram amigos, grandes amigos da gente. Uma pergunta aqui: quantos anos você está na Globo e se você foi convidada para outras emissoras? Olha, na Globo, eu vim para a Globo porque eu quis. Eu sou de São Paulo, né? Fiz novelas na Excelsior de São Paulo, que não existe mais, na TV Paulista, que também não existe mais, que é onde começou Silvio Santos, na TV Tupi, que também tinham grandes novelas, e na TV Cultura eu fiz também grandes teatros e novelas. E aí começaram a fechar as televisões em São Paulo. Foi quando uma grande leva de atores paulistas começaram a vir para o Rio. Regina Duarte, Osmar Prado, Tarcísio, Glória,
Nossa, muitos. E aí eu tinha acabado de ter minha segunda filha, e aí esperei um tempo e peguei um ônibus e falei assim, eu vou batalhar, porque lá estava difícil, Tupi fechada, Excelsior fechada, Bandeirantes não fazendo novela, Record também não fazendo novela na época. E eu vim para a TV Globo em 71, quando a minha filha, a segunda filha, nasceu, e vim oferecer meu trabalho a um diretor que eu conheci em São Paulo, que era o Reinaldo Buri, e saber se tinha alguma possibilidade de fazer. Se bem que eu já tinha feito nos anos... Nossa, faz muito tempo. Eu tinha feito na TV Rio uma novela, quando eu estava na Tupi. Eu fiz uma novela viajando. Então, eu fiz isso para mostrar para começando. E assim, eu peguei um ônibus e vim batalhar um trabalho. Essa era a Nívia Maria que as pessoas conhecem, porque eu tinha feito, já tinha protagonizado novelas. E foi quando eu fiz o Primeiro Amor, aqui no Rio de Janeiro, com Rosa Maria Murtinho. Nossa, eram tantos atores fantásticos, Sérgio Cardoso, Leonardo Vilar. E foi quando eu vim para o Rio, e desde aí eu não voltei mais para... Fiquei morando no Rio. Mas, Nívia, pista. o Bernardo, ele está perguntando se você trabalhou com Walter Avancini. Com certeza. Eu trabalhei com Walter Avancini, foi a minha segunda novela na TV Excelsior. Walter Avancini, um dos diretores que também, dentro da minha história, que eu costumo dizer para as pessoas, você tem que ser muito criativo, mas você tem que ter diretores também que tenham muita sensibilidade e saibam aproveitar e valorizar aquilo que você oferece. E Walter Avancini, ele descobriu muito cedo. Para mim, eu fiz, inclusive, uma protagonista para ele, um piano à luz da lua, não, esqueci o nome da novela. E ele era um diretor muito rígido, mas rígido no sentido de que eu, sendo uma atriz jovem, precisava ter uma disciplina, precisava ter orientação, porque eu não tive nenhuma escola de arte dramática, como hoje já existem aos montes, né? Hoje existem escolas de arte dramática, escolas de teatro, na minha época não tinha. Eu ouvia muito rádio, via alguma coisa de teatro quando podia, e a Fini foi um grande diretor que depois, na Globo, eu fiz Gabriela com ele, também um lindo trabalho em Gabriela com ele, já mais velho. O Nívia, tem seguidores de Portugal, mandando aqui um beijo para você. Tem seguidores aqui assistindo do Peru, do Paraguai, do Chile. Eu sei, inclusive, essas lives, sabe, Rodrigo, as pessoas dizem, você está fazendo lives? Sim, eu faço, sabe por quê? Porque está preenchendo muito aquilo que eu te falei, as reprises das novelas, como a gente não está produzindo agora, são boas para a gente continuar em contato com o público, com as pessoas, faz bem para a cabeça, faz bem para o corpo, não é por vaidade, não, é porque você, de alguma forma, fala da sua experiência, e eu comecei falando do Brasil, e você falou agora de outros países. Nossos trabalhos estão em todo o mundo. Eu me lembro uma vez de estar em Zurique, e uma pessoa, e na novela, na televisão, lá no final de lá, passando uma novela minha. Então, esse reconhecimento desses outros países, do público de outros países, confirma, né, e faz as suas raízes ficarem mais fortes da profissão que vocês. Eu agradeço muito e estou a bater papo aqui, as pessoas acham assim, vou perguntar bobagem, ela vai ficar... Não, eu acho que tudo é importante, porque além de falar do meu trabalho, eu falo também da pessoa que eu sou, que hoje em dia está querendo, né, falar, conversar.
Nívia, nós estamos aqui indo para a reta final da nossa live. Quando completa 1 hora, ela corta, né? Assim, mas antes de lhe passar aí para as considerações finais, eu vou aqui dar um aviso aqui para quem está nos assistindo. Vamos seguir aí, né, a página da Nívia Maria e acompanhar. Sempre eu acompanho, né? Eu sou grande fã da história da Nívia. E também pedir para quem puder ir acompanhar o Diálogo Ponto Aberto e acompanhar toda a nossa programação de lives. É sempre importante a participação de todos. E, Nívia, se você pudesse definir a Nívia Maria com uma frase, como é que você definiria a Nívia Maria? E eu acho que serenidade e coragem, que são exatamente duas coisas opostas, mas é o que a gente está precisando hoje e é o que eu estou tentando ser hoje, no momento, para todo mundo. E eu quero agradecer muito o seu convite, muito sucesso no seu trabalho, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aqui. Quem sabe, num momento, a gente se encontra aí na rua, eu viajando, eu nas praias aí de Fortaleza. Aliás, eu fiz uma novela aí também, que eu não lembro o nome agora, por isso que eu conheço muito de Fortaleza. E um beijo grande para as pessoas. Se cuidem, se cuidem. Vamos torcer para que a vacina chegue logo. Isso não quer dizer que acabou a pandemia, mas vamos torcer. Nós merecemos. Um beijo muito grande, Rodrigo. Beijo para vocês todos. Nívia, assim, foi uma grande honra aqui para o Diálogo Aberto. Eu quero dizer para todos que essa live com a Nívia Maria vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto, no Instagram, que pode acompanhar. Quem não pegou toda a live, pode assistir o restante lá. E fica o convite, Nívia. Uma próxima oportunidade, você será muito bem-vinda aqui ao nosso Ceará, nossa Fortaleza. E, assim, é uma honra conversar com você aqui na live. E lhe conhecer pessoalmente será uma honra mais ainda. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Amém. Boa noite. Muito obrigado. Parabéns. Tchau.